Você falou em algum vídeo que eu assisti seu sobre assim, que a gente teima em achar que tudo é coisa da nossa cabeça, isso é coisa Uhum. da minha cabeça. Eu ficava pedindo prova, sabe? Não, se é isso, eu tô ficando louca, eu tô ficando maluca. Não é possível, isso não está acontecendo. E aí eu tenho dúvida disso, de assim, como a gente ter certeza, entendeu? Que a gente não está, sei lá, como ter certeza? Que você falou alguma coisa, Gi, no sentido de que ensinaram para a gente que é tudo muito óbvio, uma coisa assim, extremamente rara e muito, por exemplo, né? Para ser médio, aí a gente tinha aquele arquétipo, estereótipo do que é ser médio. Aí a gente sempre fica na dúvida. E hoje parece que a linguagem está mais simples e mais acessível. E a gente Exatamente. começa a falar, isso eu também sinto, isso eu também. Aí você começa a perceber que é muito mais pessoas têm coisas em comum do que a gente imagina, né? Mas a Sem gente dúvida. nunca tem certeza. Era essa a minha dúvida. Exato. Então vamos lá. É exatamente isso. O que gerou, o que aconteceu nos anos 80 e 90, principalmente, acho que décadas anteriores, né, a nossa, que principalmente depois da pandemia, foi que criou-se uma ideia sobre o que é mediunidade, sobre o que é ferramentas, muito mágica, muito adornada, muito separatista de um modelo, e criou-se modelos de como isso tinha que ser. Então, separou as pessoas em classificações de modelos. Isso fez com que criasse na nossa cabeça, então, uma parte muito pirotécnica de como a coisa é. Eu não vou dizer para vocês que não tem essa questão, essas pessoas que têm essa visão mais adornada, porque tem, né? Tem vários, mas existem vários tipos de desenvolvimento de uma ferramenta. E a questão é que isso não era aceito. Quando uma ferramenta não estava dentro dos padrões do que era imposto, do que era o modelo, do que era desenhado, dava-se um monte de atributos, ou tinha que dizer que esse médium não estava pronto, que ele não estava apto, que era disfuncional, enfim. Colocava-se um peso muito grande. O que aconteceu é que, depois da pandemia, esse efeito de entrada, a gente voltar para dentro da gente e a gente ter mais tempo para se abrir à espiritualidade, a gente começou a trocar mais ideia, a velocidade da informação ajudou, né? Os programas começaram a falar desses assuntos e nós começamos a ouvir muitos relatos parecidos de pessoas que estavam tendo coisas muito parecidas e que fugiam dos moldes tradicionais. E aí é que foi se aceitando a ideia de que ferramentas não tinha que ter um molde, um modelo. Então, é uma quebra de paradigma mesmo. Demora-se um tempo para a gente tirar aquele padrão antigo de como a gente achava que as coisas eram, porque isso grava a nível do subconsciente, a gente cria padrões o tempo todo, para que a gente comece a se soltar. E não tem Confiar como na você gente, né? A gente comparar tem uma que confiar. experiência. Tá? Quando a experiência acontece, que nem quando aconteceu, Luciana, quando aconteceu com você, eu sei que você sabe que aquilo não era uma coisa do cotidiano, que não era uma criação da sua mente. Você consegue, até porque, vamos ressignificar o que é criação da Você mente, né? consegue sentir a onda, uma onda energética, um amor É gigante, diferente, vontade de muda, chorar, uma gratidão enorme. Você sente exato. coisas físicas que são muito, muito pontuais, assim, né? Então não tem como a gente atribuir isso, tá, a uma criação mental. E outra, nos deram uma informação muito errada do que é criação mental, né? É lógico que tem gente que faz mau uso e cria as coisas para ter aquilo que a gente chama de ser, de estar aparecendo, de se mostrar, de ego. Existe. Não vou falar que não existe isso, a gente sabe que existe. Mas você consegue ler na essência da pessoa o que ela está experimentando, porque ela libera quadros emocionais, ela tem sensações físicas, não tem como você não validar esse negócio, tá? Existe charlatanismo? Existe, gente. Existe, gente, mas observem. Usem esse ponto de observação, sinta como a pessoa está falando daquilo, as sensações que ela está tendo, a gente consegue perceber. E não tem mais padrões, não existe padrões. Ferramenta, existe várias faixas de desenvolvimento de uma mesma ferramenta. E ela é diversa. Às vezes a mesma ferramenta que é, vamos supor, projeção, para mim funciona de um jeito, para o outro funciona do outro, para o outro de outro jeito. E não é porque é diferente que não é funcional. Até porque nós não somos iguais.
Nós somos seres diferentes. Então, Lu, acredite, aí é só uma questão de você ajustar e lapidar. Exercício para que você tome a maestria dela. Você vai ver que você vai sair do ponto da experiência aleatória para a experiência que você começa a administrar. Isso é aos poucos. E isso é exercício e você vai ganhando confiança e vai fazendo. Tá? Mas acredite sim e trabalhe ela só para que você agora vai começar o processo de lapidação e nesse processo você descobre mais outras ferramentas que começam a abrir também. Tá bom? Aí é o mesmo processo.